Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez, ao webinar Práticas na Engenharia, uma iniciativa aí tida por nós há algum tempo, já há aproximadamente 6 anos, e agora conseguimos colocar em prática. E eu gosto de deixar bem claro que tudo que for dito aqui é fruto de anos de estudo, muita convivência profissional, com diversos outros profissionais renomados aí no mercado. E a minha pretensão não é todas as apresentações eu ficar aqui somente falando, Pretendo trazer outros profissionais aí à medida que o canal for crescendo, que as transmissões forem sendo divulgadas, tá bom? Então, ô Juarez, obrigado aí pela observação, tá? Áudio bom, com fone de ouvido, legal. Então vamos lá. Na medida que as apresentações forem fluindo, eu pretendo trazer outros profissionais então para compartilharem seus conhecimentos também em outras áreas, principalmente aí nas áreas que eu não tenho muito conhecimento, A gente sabe que tem profissionais extremamente competentes em outras áreas e é importante que a gente compartilhe o conhecimento, tá bom? E já vou deixar aberto aqui para vocês que em breve teremos mais uma novidade aqui, tá? Pretendo trazer uma outra novidade, mais duas, na verdade, mais duas novidades. Essas lives, esses webinários irão acontecer às quartas-feiras. Eu pretendo trazer mais uma novidade às segundas e uma outra novidade às sextas-feiras. Só que para isso eu preciso de um pouquinho de tempo e também a ajuda de vocês aí com relação ao crescimento do canal. Uma das novidades eu não consigo fazer com o número de inscritos que eu tenho hoje, o número de visualizações, Não é que eu não consigo trazer, angariar apresentadores, participantes aí dessa outra novidade que eu pretendo trazer com a minha atual condição. Desculpem, passou um carro fazendo muito barulho aqui na minha frente, aqui, tá? Então, peço a ajuda de vocês, Se vocês puderem aí compartilhar, divulgar as nossas ideias aqui, se gostarem, se acharem justificáveis, plausíveis, o compartilhamento, será de muita valia e em breve a gente consegue então trazer mais novidades. E são novidades que todos podem participar, Aqueles que estão sempre presentes aqui e tiver um alinhamento com alguma coisa que dá para a gente disponibilizar para os ouvintes, são coisas que eu posso compartilhar com vocês também, tá bom? Vai envolver aí, só para dar um spoiler bem superficial, vai envolver visitas técnicas, as visitas que eu gosto de fazer com o pessoal. Essa aí, inclusive, eu já tenho um pouco de material pronto, preparado, mas pretendo melhorar um pouquinho para poder publicar aqui e divulgar para vocês. E a outra envolve aí uma série de entrevistas, tá? E todos poderão ser convidados, desde que... enfim, todos poderão ser convidados. Tá bom? Vou passar a tela aqui. Pessoal, na primeira fase do webinário, eu pretendo falar sobre práticas na concretagem, tá? Esse será o nosso papo, pelo menos aí para os próximos 5 encontros, 4, pelo menos, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre a dosagem do concreto. Na semana que vem, falaremos sobre o recebimento do concreto na obra. Em seguida, nós falaremos sobre o adensamento. Depois, nós vamos falar sobre acabamento do concreto. E, por último, vamos falar sobre as juntas. E, com certeza, vai aparecer algum assunto aqui interessante no meio das apresentações, e eu pretendo trazer no final, como aí uma espécie de bônus, na conclusão dessa primeira fase do webinário. Como eu disse, esse webinário vai acontecer toda quarta-feira, às 18 horas, exceto aí algum
algum fenômeno excepcional, tá bom? Mas a pretensão é que ele ocorra todas as quartas-feiras e não se limitam a esses 5, 6 encontros, tá? Terminando essa fase de práticas na concretagem, a gente vai partir para práticas de planejamento, práticas de topografia, práticas de fundação, práticas de inúmeras outras áreas da engenharia, tá ok? Então, conto aí com a participação de vocês, a participação nos comentários, tá bom? Nas minhas redes sociais aí, quem quiser enviar os comentários. Hoje eu não coloquei aqui os links das redes sociais, mas na próxima eu prometo colocar aqui, ou então me procurem lá, né, @engenheiro Giovanni Marques. Para quem não acompanha aí a minha vida no Instagram e nas outras redes sociais, será um prazer aí recebê-los, tá bom? Pessoal, vou deixar aqui brevemente, tá, no intuito aí de possibilitar as próximas apresentações. Não é obrigação, não é um negócio pago, tá? Não é um evento pago esse aqui. Mas quem gostar do conteúdo e quiser contribuir aí com um Pix, no valor que puder, tá bom? 50 centavos, 1 centavo já está valendo, tá bom? Vou deixar aqui o Pix, tá? E aí serei muito grato, muito agradecido mesmo aí pela contribuição e, obviamente, é isso que vai dar um pouco de gás aí nas próximas apresentações, tá? Prometo que eu não vou ficar falando toda hora de valores aqui. Prefiro dar outros comunicados para vocês, que são muito pertinentes, tá? Um dos comunicados é o seguinte, pessoal. Nós estamos passando por uma frente fria bem dolorosa, né? Bem complicada. Então, é importante a nossa solidariedade, né? Quem tiver aí um agasalho, alguma coisa que alguma luva, cobertor, qualquer coisa aí que possa aquecer os nossos irmãos, né? Compartilhe, né? Tem aí inúmeras entidades que fazem as campanhas do agasalho. E aqui em Carapicuíba nós temos a IATEC, né? Na região aqui nós temos a Associação de Osasco, a Associação de Cotia, entre outras associações que participam aí de campanhas do agasalho também. Além disso, não coloquei aqui como comunicado, mas quem souber aí, né, óbvio, de alguma pessoa, algum cidadão ou alguma cidadã em situação de rua, comunica a Defesa Civil, né, do Estado, do município aí, e certamente aí serão atendidos, né? Isso é importante a gente tomar cuidado, porque, infelizmente, muita gente acaba perdendo a vida nessa friaca que nos acomete. Outra dica que eu quero dar para vocês para quem não conhece, esse é o Vinícius Marquesi, é o nosso presidente do CREA. E, coincidentemente ou não, hoje, esse amanhã aqui na verdade é hoje, tá, pessoal? Quarta-feira, essa foi uma postagem que eu peguei de ontem dele. A partir de hoje ele estará também ao vivo no YouTube, a partir das 19h55. Então, quem não tiver nenhum compromisso e puder acompanhar aí a live do nosso presidente, com certeza ele vai trazer as novidades aí da nossa entidade de classe, né, no CREA, e tem muita coisa boa, tá? É um cara visionário, tive o prazer de conhecer ele aí nas visitas lá no CREA. É um cara muito para frente e tem muito a proporcionar aí para a nossa comunidade. Tá bom? Gilvan pergunta se as aulas ficarão gravadas. Ficarão sim, Gilvan. Não sei por quanto tempo, mas ficarão, tá bom? Eu vou estipular aqui um prazo para essas gravações ficarem gravadas, tá bom? A Vanessa perguntando se a faculdade está arrecadando. Vanessa, eu não sei dizer, mas possivelmente sim, tá bom? Posso levantar essa informação e depois te passar, tá bom? Adriano, bem-vindo. Carlos Neres, bem-vindo. E vamos, então, ao que nos interessa. Acredito que já deu tempo de
todo mundo que tinha que entrar aí, né, e entrando. Lembrando, né, se vocês puderem compartilhar com os colegas de vocês, os profissionais, grupos profissionais que vocês tenham, aqueles que gostam de um pouquinho aí de engenharia, arquitetura. Não necessariamente, pessoal, precisa ser engenheiro, pode ser arquiteto, pode ser um mestre de obras, um empreiteiro, aquele que gosta da construção. Eu não pretendo entrar em assuntos muito técnicos do ponto de vista de engenharia, tá bom? Mas pretendo trabalhar um negócio bem prático mesmo, bem do dia a dia, tentando falar ao máximo a língua do povão mesmo, tá bom? Então vamos falar aqui sobre a dosagem do concreto. Pessoal, para a gente dosar o concreto, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é, ou melhor, são, né, as características dos materiais, também a determinação da relação água-cimento, conhecer o que é o traço, né, saber a leitura, saber fazer a leitura do traço. E, por último, identificar aí a questão do consumo dos materiais. Inicialmente, a gente vai falar aqui, então, das características dos materiais. Esse aqui, acho que é o item que eu vou consumir mais tempo. Porque envolve um pouquinho mais de conhecimento. Aqui envolve um pouquinho mais de questão técnica, tá bom? A relação água-cimento também. Depois, na hora que a gente for falar do traço e do consumo, aí vai ser um pouco mais prático mesmo. Para quem não se lembra, o concreto ele é composto basicamente por um conjunto de pelo menos 4 tipos de materiais, que são os aglomerantes, que no caso do concreto de cimento Portland é o cimento, né, propriamente dito, mas também nós temos outros materiais aí que atuam como aglomerante, né, como a cal, o gesso, né, são materiais aí que têm essa propriedade aglomerante. Só para citar, o cimento ele é regido hoje pela NBR 16.697 de 2018, tá? Cimento Portland, requisitos. Mais para frente a gente vai fazer algumas lives aqui falando só sobre as normas, tá bom? Então não se atentem muito a essa questão de normas, tá? Agregados, né, além dos aglomerantes, nós temos os agregados, nós temos os agregados miúdos, que geralmente a gente utiliza a areia, né, os diversos tipos de areia que existem, e os agregados graúdos, que são geralmente as britas, mas existem outros materiais aí que podem incorporar esses agregados, tá bom? Como, por exemplo, o pó de rocha, né, os resíduos da britagem da rocha, como agregado miúdo, e, como agregado graúdo, nós temos o exemplo dos seixos, né, que são aquelas pedrinhas que já vêm, que são extraídas do fundo dos rios, geralmente redondinhas, né, então a gente acaba chamando ela de seixo rolado. Os agregados, eles são regidos pelas normas 7.211 de 2009 e pela norma 9.935 de 2011, agregado para concreto, especificações, e agregado terminologia, respectivamente. Água. Pessoal, a água é um item extremamente importante no concreto, tá? É ela que determina é basicamente a água que determina a resistência do concreto, tá? Entre outros itens, é claro, mas a água ela é um dos itens principais, aí, tanto na questão da resistência quanto na durabilidade do concreto. Mais para frente, aí, no próximo slide, a gente vai falar sobre ele. Tá? A água no concreto ela é regimentada pela NBR 15.900, da parte 1, de 2009, tá? Água para amassamento do concreto. E aí a gente vê lá quais são os requisitos. Eu acabei não colocando aqui os aditivos, porque aditivos já são uma parte um pouco mais, vão além, né? São muito, eu teria que ter muito tempo para falar sobre os aditivos. Então, talvez seja um assunto que a gente possa criar aí uma nova série de apresentações
para falar exclusivamente sobre os aditivos. Coloquei aqui o concreto, né, características dos materiais. Então, os aglomerantes, os agregados, a água e o aditivo, que eu acabei não colocando aqui, eles vão dar origem ao concreto. E o concreto ele é regido por esse punhado de normas aqui, a 12.665, que fala especificamente sobre o controle, recebimento, preparo e aceitação do concreto de cimento Portland. A NBR 6118, né, aquela famigerada norma de projeto de estruturas de concreto. Não vamos entrar nesse detalhe. Quem sabe a gente pode fazer uma série de lives aqui especificamente também sobre essa norma. Merece um monte de apontamentos. Eu vou fazer só uma extração de 2 tabelinhas da norma hoje, tá? Mas tem muita coisa dentro dessa norma aqui que deve ser seguida e assim, é a carta magna, né? A bíblia da engenharia de estruturas de concreto, tá? Nós temos a NBR 14.931, que é a execução de estruturas de concreto, procedimento. A 7.212, que é a execução de concreto dosado em central. A gente vai ver isso aqui um pouquinho hoje, mas nada relacionado à norma, mais uma questão prática mesmo. A NBR 5.738, que é procedimento para moldagem e cura dos corpos de prova de concreto. E a 5.739, que é o ensaio de compressão de corpos de prova cilíndrico. Também é um outro assunto que nós podemos abrir uma live especificamente para isso, né? Uma série de lives aí falando somente sobre ensaios. Isso é bastante interessante, tá bom? Vamos lá. Determinação da relação água-cimento do concreto. Pessoal, aquela coisa de pedreiro na obra, né? Falar, taca água no concreto, que o concreto está duro, o concreto tem que vir mais mole. Isso aí, pessoal, é loucura, tá? Não vale não do ponto de vista da engenharia, tá bom? A água dentro do concreto, né, junto com o cimento dentro do concreto, ela tem uma propriedade de reação química, tá? O cimento ele é um produto químico e a água ela é o solvente, né, o agente que vai proporcionar essa reação química. Eu vou preparar para vocês, e vou colocar aqui no YouTube mais para frente, não prometo para essa semana, provavelmente na semana que vem eu vou preparar algumas novidades aqui sobre o cimento, tá? Algumas curiosidades sobre o cimento. Pessoal, nós falamos então sobre a resistência do concreto, né? A resistência do concreto ela é dada pela característica do cimento, como eu disse, né? Então nós temos lá o cimento da classe 25, classe 32 e classe 40, né? Que são os cimentos utilizados aí hoje, na verdade, o que mais é utilizado é o CP32. O CP25 nem se fala nele. E o CP40 é um concreto aí de alto desempenho, tá bom? Essa sigla que está aqui no ábaco apresentado aí na tela, tá bom? A relação água-cimento ela é inversamente proporcional à resistência almejada de compressão, né, resistência característica de compressão almejada do material, do concreto. Tá, ok? Como que a gente consegue um concreto de boa qualidade, do ponto de vista de resistência, né? Dosando os materiais de acordo com o módulo de elasticidade dele. Então, por exemplo, se eu pegar uma brita, né, fugindo um pouquinho desse tema, mas se eu pego uma brita de origem basáltica, eu vou ter uma determinada resistência. Se eu for pegar uma brita de origem de um arenito, eu vou ter uma resistência bem inferior, né? O basalto ele é mais rígido, mais duro. O módulo de elasticidade dele é inferior, ele é mais rígido que o arenito. Então, ele vai proporcionar um concreto de melhor qualidade. Isso está especificado na NBR 6118 também, tá bom? Além da brita, que é o material importante aí para determinar a resistência do concreto, nós temos, como eu já disse, o cimento, né, a classe
de cimento Portland, né, no caso aqui o CP32, e digamos aqui, a essência do concreto, que é a relação água-cimento. Tá? Eu vou conseguir um concreto de boa durabilidade, de boa resistência, com a relação água-cimento. Ok? E como que eu faço isso? Eu vou explicar para vocês, basicamente, como que o cimento reage com a água. O cimento ele precisa de uma determinada porção de água envolvendo ele, para que ele tenha o máximo de reação química. É igual aquela experiência que a gente faz em química, física, lá no ensino médio, que é como que fala? O potencial de dissolução, né, dos materiais, semelhante, tá, pessoal? Por exemplo, a gente faz com sal, com açúcar, né? Acho que todo mundo aqui deve ter feito esse tipo de experiência na escola, né? Se não fez, pega um copo de água, um copo de leite, coloca um açúcar, a sal, açúcar, leite, achocolatado em pó, e vocês vão ver, né, que dependendo da quantidade de material que eu coloco, eu vou ter uma reação, né, eu vou ter uma dissolução desse material lá dentro. E se eu coloco muito, vai sobrar material. Se eu coloco pouco, vai ficar fraco, tá bom? Aí tem a relação de temperatura, enfim. Não quero entrar muito nesse detalhe, porque o propósito desse aqui não é química, né? E vocês já perceberam que não é o meu forte também, porque eu estou confundindo até física com química, né? Então, vamos lá. Nesse caso, eu tenho uma quantidade ideal de água para uma determinada quantidade de cimento. E esta quantidade, só para vocês terem uma noção, a quantidade ideal, ela gira em torno de 30% do volume de cimento. Só que, pessoal, se eu colocar 300 ml de água em 1 litro de cimento, eu não vou conseguir virar esse cimento. Vai virar uma farofa ali, é o ideal, mas eu consigo a proporção ideal, mas eu não consigo trabalhabilidade com esses materiais. Eu não consigo hidratar o cimento e os demais elementos que existem, né, que compõem o concreto. Então, o que a gente acaba fazendo? Coloca um pouquinho mais de água e acaba sacrificando essa taxa de proporção ideal entre a quantidade de água e a quantidade de cimento. Tá certo? Por quê? Para conseguir atingir, né, conseguir chegar em um determinado nível de trabalhabilidade. Tá? Essa tabela mostra aqui para vocês o seguinte: vamos pegar aqui um concreto de 30 e poucos MPa, 33 MPa, aqui, essa segunda linha de baixo para cima. Com uma relação água-cimento, ou melhor, esse aqui é um concreto classe 50, tá, pessoal? Um concreto, um concreto com FCK 50 MPa, aos 91 dias. Tá? Aos 28 dias, ele vai apresentar aqui uma resistência de 44, mais ou menos, MPa, a gente olhando aqui na tabela. Então, se a gente pegar aqui, aos 28 dias, eu tenho, então, 44 MPa com uma relação água-cimento de 0,35. Ou seja, para cada parte de cimento, eu tenho 0,35 parte de água. Tá? Essa que é a relação água-cimento. Notem que isso aqui é quase impossível trabalhar isso aqui naturalmente. Tá? Eu tenho que colocar aditivo, eu tenho que fazer uma logística, né, em cima da produção desse cimento, desse concreto, para eu conseguir estabelecer essa relação água-cimento. À medida que eu vou aumentando a relação água-cimento, não sei se vocês conseguem observar o mouse movimentando, consegue, né? À medida que eu vou aumentando a relação água-cimento, notem que eu chego aqui a 0,70 no final. Ao mesmo traço de cimento, eu vou conseguir, aos 28 dias, um pouco mais de 20 MPa de resistência à compressão. Então, notem, dobrou a resistência à compressão com a dobra da quantidade, com a metade, né, da quantidade de água que eu coloco. Esse é um conceito que tem que ficar muito bem esclarecido, porque quando eu ver quando chegar um caminhão de concreto na minha obra,
eu não vou simplesmente ficar jogando água se o concreto veio com slump muito baixo. Isso aí a gente pode também falar numa próxima apresentação, né? A gente vai falar sobre o slump, sobre a moldagem dos corpos de prova. Às vezes o slump veio lá, era para vir 10, mais ou menos 2, veio 6 o slump, extremamente baixo. Eu não é simplesmente tacar água nesse concreto, eu vou interferir o quê? Na resistência à compressão lá no final, aos 28 dias. Tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E isso aqui, eu estou falando em concreto dosado em usina, né, em central. Agora imagine um concreto dosado na obra, né, aqueles dosados na betoneira, ou na enxada, né? Imagina só o concreto como que fica, vai tacando água até o concreto ficar líquido, né? Uma outra questão que o concreto nos proporciona, que a relação água-cimento nos proporciona no concreto, é a durabilidade. A durabilidade, pessoal, ela é determinada aqui na NBR 6118, essa tabela aqui, a tabela 6.1 da NBR 6118, e ela determina aqui as classes de agressividade do meio ambiente, né, classe de agressividade ambiental. E só um minutinho, me ligaram aqui, atrapalhou tudo o negócio aqui. Depois eu vejo os comentários, tá, pessoal? Vi que tem mais alguns aqui, depois eu dou uma olhada. Então, ela classifica aqui, né, de 1 a 4 a classe de agressividade ambiental, agressividade de fraca a muito forte, e determina quais são os requisitos para eu conseguir enquadrar em cada uma das classes, né? E o risco de deterioração da estrutura. Aqui eu não estou falando de resistência à compressão, estou falando de durabilidade. Tá? Aqui eu falei de resistência, tá? Nesse ábaco. Agora, nessa tabela, pouco importa para mim se eu estou trabalhando com concreto FCK 20 ou com concreto FCK 50. Eu preciso adotar esses parâmetros aqui para a questão da durabilidade. Tá bom? Peço desculpa pelas tosses. Eu vou tentar sempre que possível, sempre que aparecer essa tosse, eu vou tentar virar o microfone, tá? Desligar o microfone. Mudou o tempo, o velhinho aqui fica com o peito cheio, né? E a tabela 7.1 da mesma norma, a norma a NBR 6118, ela traça exatamente qual é a relação água-cimento mínima que eu tenho que utilizar no concreto, que eu tenho que a proporção que eu tenho que considerar no meu projeto para atingir uma determinada resistência. Então, por exemplo, para os concretos, né, da classe 1, que aqui a gente está falando em um concreto em área rural ou um concreto rodado para uma obra submersa, eu tenho aqui os critérios. Olha, relação água-cimento para concreto armado menor do que 0,65. Então, eu estaria aqui, ó, nessa faixa aqui, mais ou menos, daqui para baixo. Tá certo? Daqui para baixo. E para concreto protendido, que é um pouquinho mais especial, né, eu tenho que ter pelo menos aqui 0,60, trabalhar daqui para baixo. Não posso ultrapassar esses limites. Aqui por quê? Por causa da durabilidade que eu quero atingir na minha estrutura. Tá certo? Aqui vai envolver o quê? A porosidade do concreto, entre outras, né, a densidade, entre outros critérios, entre outras características do concreto. Um exemplo aqui, né, para a classe ambiental 2, classe de agressividade ambiental 2, agressividade moderada, por exemplo, numa região urbana. Aí eu tenho algumas observações ali que ficam no rodapé dessa tabela. Depois vocês acessem a norma e leiam essas observações, né, no caso a linha A e B. E o risco de deterioração da estrutura é pequeno para a classe de agressividade 2. Qual que é a relação água-cimento que eu tenho que utilizar? Menor do que 0,60 para concreto armado e menor do que 0,55 para concreto protendido. Tá ok? Isso, então, pela questão da durabilidade da estrutura. E aqui eu tenho uma outra questão, pessoal.
Geralmente, a gente leva a questão da resistência à compressão do concreto somente pela resistência que eu preciso em cálculo, né? Então, eu determino em cálculo o meu concreto 20 MPa, eu ligo para a concreteira, mando o concreto 20 MPa aqui. Só que a norma me diz o seguinte, que para a questão do cobrimento do concreto, para eu conseguir uma qualidade legal no meu concreto, um concreto na classe de agressividade 2, eu preciso trabalhar com ele pelo menos com 25 MPa de resistência à compressão. Então, não basta eu fazer o cálculo, o dimensionamento da minha estrutura de concreto e utilizar aquele dado como parâmetro. Eu preciso também utilizar esses dados para garantir a durabilidade da estrutura. Isso aqui a gente está falando em concreto para o cobrimento, tá, pessoal? É uma tabelinha que fala só do concreto de cobrimento. Só que eu não vou colocar um concreto no cobrimento e um outro concreto no miolo da estrutura. Então, no geral, acaba sendo esse o parâmetro mínimo de resistência do concreto à compressão. Então, primeira coisa que eu vou fazer um projeto. Eu quero saber qual é o FCK do concreto que eu vou usar aqui, qual que é a resistência à compressão característica. Se eu estou numa região urbana, esquece o concreto 20 MPa, vou trabalhar com concreto 25 MPa. Se eu estou na área rural, posso trabalhar com concreto armado, se não for pretendido, né, com 20 MPa. Estou trabalhando lá no litoral, olha aqui, lá no litoral, com respingos de maré, classe 4, risco de agressividade aqui muito forte, risco de deterioração elevado, né, por causa da maresia. O que eu tenho que trabalhar? No mínimo com concreto 40 MPa. Fiz os cálculos, dá um concreto 30. Não adianta nada, eu preciso trabalhar com, no mínimo, 40 MPa. Dúvidas, anotem e coloquem aí nos comentários, depois eu, na medida do possível, eu vou respondendo, tá bom? Sobre os comentários, pessoal, o que der para responder aqui no final da apresentação, eu respondo. O que eu achar que merece um estudo mais aprimorado, eu posso ou responder depois individualmente, ou então fazer uma série de apresentações aqui, uma live somente com o assunto, tá? Então, eu posso sim tirar os comentários de vocês para desenvolver os temas das próximas apresentações. Pessoal, leitura do concreto usinado, que é aquele rodado em central. Aqui nós temos o seguinte, quando eu vou pedir um concreto usinado, eu preciso desses parâmetros, tá? Eu preciso ligar para a concreteira, não é falar, eu quero um concreto 20 MPa, 25 MPa, 30 MPa. Não é bem assim o negócio, não é só isso não, tá bom? Eu preciso fazer o seguinte, eu ligo lá, eu preciso de um concreto 25 MPa, esse segundo aqui, esse 25 MPa é resistência característica à compressão do concreto aos 28 dias. Eu preciso informar qual é o valor, o 25 MPa estão juntos aí, né? O 25 seria o valor da resistência à compressão, que é dado em megapascal. No caso, 25 megapascal, só para a gente fazer uma analogia com um cubinho de 1 centímetro de concreto, um cubinho de 1 por 1 suporta aí 25 quilos de força. Tá? Então, só para a gente ter uma noção, fazer uma analogia bem prática. Né? Esse 12 mais ou menos 2 é o slump, né, que é o ensaio de abatimento do concreto. Nesse caso aqui eu tenho um slump 12 com 2 centímetros de tolerância para cima ou para baixo, para mais ou para menos. Tá bom? E na próxima apresentação, que vai ser recebimento, né, a gente vai falar sobre o slump test. Tá? Vou me limitar nessa informação aqui só no momento. B1 e B0 e B1, né, eu poderia ter colocado B1 e B2, mas vocês iam achar que era banana de pijamas aqui. Né? Esse aqui é a composição da brita no meu concreto. Tá? Geralmente, a gente faz um concreto graduado. O que é um concreto graduado? Eu não pego um tamanho de brita padrão e coloco no meu concreto. Por quê? Para eu preencher o máximo de vazios possível com sólido.
tá? Porque senão o que vai acontecer? Esses vazios vão ter que ser preenchidos com concreto, com cimento, perdão. E eu vou comprometer o meu material, né, o resultado final do meu produto, e vou ter um custo mais elevado, né, porque o cimento é mais caro do que a brita, tá? Então, eu preencho o máximo possível com agregados graduados, ou seja, grãos de tamanhos diferentes. Então, geralmente, o que a gente faz? Coloca lá a brita 0 e 1, coloca a brita 1 e 2, tá? Para poder compor o nosso concreto. Nesse caso aqui, nós temos a brita 0, que são britas de até 12 milímetros, e a brita 1, que varia de 12 a 19 milímetros. E, por último, a relação água-cimento, que já foi mencionado aí lá atrás. No caso aqui, eu tenho, então, concreto FCK 25 MPa, Slump 12 mais ou menos 2, brita 0 e 1, relação água-cimento 0,55. Além dessas informações, existem outras informações que são importantes, tá? Para projetos um pouco mais robustos, um pouco mais detalhados, que é, por exemplo, a taxa de consumo de cimento por metro cúbico de concreto. Tá? Eu preciso estabelecer lá, por exemplo, 300 quilos de cimento por metro cúbico, 400 quilos de cimento por metro cúbico. Esse é um outro detalhe importante aí que eu tenho que estabelecer, né? E a questão dos aditivos, né? Eu posso pedir aí os aditivos para incorporar no meu cimento. Eu posso pedir, por exemplo, um concreto autoadensável, que aí vai interferir no slump, vai interferir aqui no slump. Em vez de eu trabalhar com slump 12, eu vou trabalhar com slump, né, vou medir ele, em vez de medir ele na vertical, vou medir ele na diagonal, porque ele vai adensar sozinho, né? E também tem as fibras que eu posso pedir para adicionar no meu concreto, que é um assunto aí, uma novidade aí já, não é tão novo mais, mas é algum assunto aí que não é tão difundido na área de concreto, né? Bom, acredito que da leitura de concreto usinado seja basicamente isso. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários. E não posso deixar de falar aí no concreto rodado em obra, né? A betoneira, a famosa betoneira, não é bitorneira, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Betoneira, vem de betão, que é concreto lá em Portugal. Portugal, né? Português de Portugal é betão que fala. O traço do concreto rodado em obra, a gente lê ele diferente, de uma forma um pouquinho diferente do concreto rodado em usina. No final das contas, eu vou ter o mesmo produto, tá? Não tem diferença, assim. A diferença do concreto rodado em usina é que eu tenho um controle dos materiais, né? Eu tenho uma forma de dosagem um pouco mais rigorosa. Na obra, a gente deixa na mão do ajudante, na mão do pedreiro, e ele vai lá fazendo do jeito que dá, né? Mas a gente sabe que, no final das contas, dá para eu obter um resultado semelhante aí na betoneira, até um determinado limite de resistência à compressão, comparado aí com um concreto dosado em central. E tem, é claro, né, a questão do rendimento, né? Isso aqui seria para pequenas obras, para pequenos arranjos que eu tenho que fazer ali numa obra de grande porte, alguma coisinha. Preciso de última hora aqui fazer alguma coisa, bate na betoneira mesmo, tá? Então, esse 1 para 2,5 para 3 e 30 litros. Vai ser essa relação aqui a gente dá em volume, tá ok? O 1 seria o aglomerante, que é o cimento, uma porção de cimento, tá? Um volume de cimento, uma determinada porção. Normalmente, o ideal seria a gente utilizar padiolas. Tá? O que são padiolas? São formas de madeira, né? São moldes de madeira que eu encho, tem lá um volume conhecido, tá? E eu deposito o meu material lá dentro e ele vai ter as informações conhecidas. Na prática, o pessoal acaba utilizando lata, carrinho, pá, que é a pior coisa que existe, pessoal. Na pá eu não consigo ter um controle de volume, né? O carrinho um pouco menos, a lata seria um pouco mais aceitável, né? Que eu consigo arrasar ela e ter um volume padrão. Só que é aquele negócio, né? Eu começo a concretagem 7 horas da manhã, o caboclo já acabou de comer
3 pão com ovo na casa, né? Tá forte, tá firme, consegue levantar uma lata inteira. Aí chega perto da hora do almoço, acabou com meia lata, é muito, né? Então eu não tenho aquele padrão do começo ao fim, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Eu comecei a concretagem de um jeito, tenho que terminar ela do mesmo jeito, a menos que o projeto especifique concretos diferentes. Esse 2.5 aqui, o segundo número, ele é o agregado miúdo. Tá? Então, o concreto, o traço do concreto dosado em obra, ele sempre vai ser do material mais fino para o mais grosso. Tá? Coloquem isso na cabeça, e a água vem no final. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o cimento primeiro, né? Depois vem o agregado miúdo, que seria a areia, depois eu teria a brita. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, estou considerando brita seca. Tá? A brita não, a areia, perdão. É outro assunto aí que merece uma live exclusiva para isso, tá, pessoal? A areia é outra questão, né? Na usina, eu consigo fazer o controle de granulometria, um controle de origem, né? Se tem algum contaminante nessa areia. Na obra já fica um pouquinho mais debilitada essa questão, né? E isso interfere na resistência final, aí, a compressão do concreto também, na durabilidade dele. E, por último, eu tenho a quantidade de água que eu vou colocar no meu cimento, no meu concreto, na minha mistura. Eu posso ter um traço composto, tá, pessoal? Eu posso ter, por exemplo, aglomerante. No agregado miúdo, eu posso trabalhar com areia média e areia grossa, por exemplo. E no agregado graúdo, eu posso trabalhar com brita 0 e brita 1. Então, eu vou traçar algumas proporções. Posso trabalhar aqui, por exemplo, com 1 para 1,5 para 1 para 1,5 para 1,5. Tá? Eu posso fazer isso, só que aí eu tenho que especificar. Eu vou separar os tipos de materiais com 2 pontos e o tipo de, por exemplo, agregado miúdo, areia e areia média e areia grossa, eu vou separar ali, no caso, com ponto e vírgula para identificar o que é um material e outro. Eu acabei não colocando esse exemplo aqui, mas já dá para compreender qual é a forma de desenvolver esse assunto. Esse material, pessoal, eu vou colocar depois aqui para vocês um link dos materiais aqui para complementar essas informações, tá bom? Consumo de materiais. Pegando aquele mesmo exemplo, tá? De 1 para 2,5 para 3 para 30 litros, o que eu tenho? Para cada metro cúbico de concreto, nós temos um consumo de 319 quilos de cimento, que são aí 6,4 sacos de cimento, ou 225 litros de cimento. Tá bom? Então para fazer 1 metro cúbico de cimento, nesta proporção, eu tenho 6,4 sacos de cimento, que vai me dar, então, 25. Vou trabalhar com esse número aqui, tá, pessoal? 225 litros, que é o valor aí que eu consigo comparar no resultado final, tá bom? O ideal também, pessoal, uma outra observação importante, é eu fazer a dosagem dos materiais por peso e não por volume, tá certo? Mas a gente sabe que nem sempre eu tenho uma balança disponível na obra, eu tenho que pesa material, coloca no misturador. Nesse caso aqui, eu encho um determinado volume e consigo fazer algumas correlações, né? Então, acaba virando que, na prática, eu tenho tudo rodado em volume. Areia. Se for seca, 562 litros, ou se for úmida, e aí é uma observação muito importante, 719 litros de areia para 1 metro cúbico de cimento. A brita, nesse caso aqui, pessoal, estou trabalhando com concreto uma brita composta, tá? Brita 0 e brita 1. Então, estou trabalhando com 1,5 de brita 0 e 1,5 de brita 1. 337 litros de brita 0, 337 litros de brita 1. E 207 litros de água. E isso para a minha areia seca. Se eu estiver trabalhando com a areia úmida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o volume de água que eu tenho aqui do meu volume de água que eu vou lançar.
Tá? Então, por exemplo, eu tenho 719 litros de areia úmida para 562 litros de areia seca. A diferença entre um tipo de areia e outro tipo de areia, o que, que é? Água. Então, o que, que eu vou fazer? Subtraio um valor do outro e tiro desse valor aqui. Tá bom? No final das contas, pessoal, o que, que eu tenho aqui? 225 litros de cimento, 562 litros de areia seca, 337 litros de brita 0, 337 litros de brita 1 e 200 litros de água. Nas minhas contas, isso aqui era para dar 1.600 litros no total. No final está dando, era para estar dando 1.000, né? Se eu estou dando aqui para 1 metro cúbico, eu teria que ter 1 metro cúbico de material. Mas não. Por que eu não tenho, essa somatória não vai ser igual a 1.000, tá? Vai ser diferente de 1.000? Porque eu tenho os vazios, né? A brita, ela vai ter um monte de vazio dentro dela, que vai ter que ser preenchido por areia, por cimento e por água. Tá? Então, eu tenho essa diferencinha ali no volume total de material com o volume total de concreto. Tá bom? Então, geralmente, o volume total ele vai dar próximo aí do volume total de brita, porque o restante vai ser praticamente preenchimento. Tá? Então, normalmente vai dar aí uns 10, 20% a mais do que o volume de brita. Ok? Dúvidas? Deixem aí nos comentários e a gente tenta responder depois. Tá? Pessoal, estou extrapolando demais aqui o horário, né? Já são 18h53. Fonte desse material aqui eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, tá? Pronto, chegamos. Deixa eu ver o que nós temos de dúvidas aqui no chat. Se vai dar certificado, Euner, posso pensar nessa possibilidade, tá bom? Posso pensar sim. Depois a gente discute isso nos grupos aí, vão deixando comentários aqui, depois, se for o caso, eu posso disponibilizar as apresentações de acordo com a participação aqui por comentário. Mas deixem informação. Ó, professor, eu participei, deixa aqui no comentário, porque é a única forma de eu ter informação de quem fez. Eu não vou passar lista de presença, não vou passar lista de contagem aqui, então, só por meio aí dos comentários que eu posso fazer isso. Posso fazer sim, tá bom? Não tem problema nenhum. Ademir Fabrício, boa noite, obrigado pela participação. Anderson, obrigado pela participação. Augusto, Daniela. Augusto perguntou se esse matrícula da live, eu vou disponibilizar, material da live, posso disponibilizar também. Posso criar uma pastinha e colocar aqui nos comentários também, tá bom? Nos comentários não, na descrição, perdão. A Daniela, professor, boa noite, sou aluna da Estácio, bem-vinda, Daniela. José Almir, boa noite, Almir. Pessoal, mais uma vez aí apareceu o quadradinho do Pix, né? Quem tiver a possibilidade aí de contribuir vai ajudar bastante aí inclusive, né, na aquisição de novos materiais. Prometo reverter esses valores para o nosso bem aqui, para o propósito das apresentações, tá bom? Tem uma outra novidade que eu gostaria de compartilhar com vocês antes disso aqui, e nas próximas conversas nossas eu vou disponibilizando, que é um projeto que eu tenho também de montar um grupo, um projeto, né, enfim, e memórias. Todo mundo sabe aqui, acho que eu gosto muito de topografia, né, minha área aí principal de atuação, e eu pretendo montar um grupo de memórias de topografia, tá, e quem sabe adquirir alguns materiais, algumas coisas. Então, mais para frente, eu pretendo fazer um rateio, né, fazer uma rifa, talvez, e me digam aí se vocês estão dispostos, né, a colaborar. Se eu fizer uma rifa, vai ser coisa barata, né, valor aí de 5 a 10 reais aí por número. E é outra coisa, então, que já era para estar pronto, para ter colocado hoje aqui, mas
Essa semana não passei muito bem. Ontem fui parar no hospital, né? Hoje eu estou aqui aos trancos e barrancos. Então, não deu tempo de colocar essa novidade aqui também. Tá bom? Na semana que vem, nós falaremos de recebimento do concreto, e aí a gente vai falar de slump test, de moldagem de corpo de prova, e entre outros assuntos do recebimento de material na obra. Pessoal, muito obrigado pela participação, tá? De grande valia. Não esqueçam de deixar comentário, de compartilhar o vídeo se vocês gostaram, dar dicas aí. Professor, melhora isso, melhora aquilo. É legal, gosto dessa participação, vou receber com o maior carinho aqui. E se tiver alguma coisa que eu falei aqui fora do conhecimento de vocês, ou melhor, dentro do conhecimento de vocês que esteja em desacordo, podem deixar no comentário também que a gente faz uma retratação aí pública, se for o caso. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, então. Abraço a todos. Vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.